Eu não assisto novela, provavelmente você também não, mas aqui não se trata de novela, trata-se de cultura, de linguagem, de símbolos, de como uma emissora que já foi referência nacional, a Globo, se transformou numa espécie de cartaz ideológico ambulante. Se nos anos 80 Vale Tudo fazia críticas corajosas à corrupção, à hipocrisia das elites e à inversão de valores, hoje temos um remake que parece mais preocupado em cumprir cotas de diversidades do que em contar uma boa história. A pergunta que se impõe é direta: vale tudo ou agora não vale mais nada? Na versão original de Vale Tudo, que foi exibida em 1988, Odete Roitman não era apenas uma vilã qualquer. Ela era um retrato contundente da elite brasileira. Cínica, fria, arrogante, acostumada ao poder e à impunidade. Odete era incômoda e, por isso mesmo, necessária. Ela simbolizava aquilo que a sociedade precisava encarar de frente: a corrupção elegante, a hipocrisia institucionalizada, o egoísmo travestido de competência. Mas no remake atual, essa força simbólica foi diluída. A vilã clássica foi transformada numa figura complexa, como gostam de dizer. Ou melhor, numa personagem alinhada aos discursos prontos da nova cartilha do entretenimento. Segundo a própria Veja, em um dos episódios, a personagem chega a dizer: "Nós duas podemos nos entender, apesar das nossas diferenças, que são muitas, inclusive políticas, o que não chega a ser um problema, porque faz parte da civilização conviver com pessoas que pensam diferentes de nós, não é mesmo? Eu tenho amigos de esquerdas que são até muito inteligentes." Revista Veja de 2024. A fala soa irônica, mas revela o que realmente fizeram com a personagem. Tentaram transformá-la numa vilã de direita, bolsonarista, conservadora, fora do pacote progressista. Esperado, né? É a velha estratégia. Constrói-se um perfil para ser odiado, mas o tiro saiu pela culatra, assim como em Tropa de Elite. Odete Roitman voltou a chamar atenção justamente porque não segue a cartilha da lacração. Ela critica o comportamento mimado dos filhos, zomba das poses ideológicas da elite cultural e recusa o politicamente correto. Resultado, o público se identificou. Não por causa da maldade da personagem, mas porque ela verbaliza um incômodo real, o cansaço com o moralismo progressista, com o teatro da virtude, com a patrulha de conduta que transformou a ficção em catequese, o mimimi de sempre. A vilã virou espelho não do mal, mas do desconforto crescente com a cultura da lacração. Ela se destacou porque ousou dizer o que muita gente sente, mas não pode dizer. Enquanto isso, o restante do elenco foi redesenhado para cumprir cotas. Cotas sociais, cotas ideológicas. Tem diversidade performática no núcleo, crédito de carbono em outro, discurso sobre patriarcado estrutural e colonialismo simbólicos. Tudo jogado no meio da trama como se fossem hashtags de militância. Tudo isso parece não como parte viva da história, mas como decalques colados para agradar as comissões invisíveis da moral do momento. E aqui está o ponto central. Quando a arte se submete à pedagogia ideológica, ela deixa de ser arte. A narrativa perde sua alma. O personagem deixa de ser humano e vira panfleto ambulante. O drama feito de escolhas reais, contradições, ambivalências desaparece. Agora o vilão não pode mais ser mau, ele precisa ser ressignificado. A história não pode mais incomodar, ela precisa ensinar. E a novela que antes cutucava e provocava virou uma sala de aula com figurino de entretenimento. No fim, o que era crítica virou cartilha, e o público que já entendeu o truque mudou de canal, não por ignorância, mas por lucidez. O que a Globo está fazendo com as suas novelas, especialmente com o remake de Vale Tudo, segue o mesmo roteiro.
Só que agora fora das telas. Aquele roteiro que a gente já conhece bem, o roteiro das universidades que deixaram de ensinar para começar a doutrinar. Antes se ensinava conteúdo, literatura, história, ciência, arte. Agora ensina-se causa. As disciplinas viraram palanques, o conhecimento virou militância e o estudante ou o espectador virou alvo de um processo de reeducação ideológica disfarçada de aprendizado. Com as novelas acontece o mesmo. A Globo, que no passado foi uma potência da dramaturgia, hoje está mais preocupada em moldar mentes do que em contar histórias. A narrativa não se desenvolve por conflitos reais, mas por lições de moral progressista. Em vez de dilemas éticos, temos personagens didáticos, discursos ensaiados e episódios com mensagem. É o que eu chamo de pedagogia do entretenimento. Não se escreve mais para emocionar, mas para ensinar. Ensinar o quê? Ensinar como falar, como pensar, como se comportar, segundo, claro, os critérios ideológicos da moda. O vilão clássico, aquele que fazia escolhas erradas e precisava arcar com suas consequências, agora é apresentado como uma vítima. Vítima do sistema, da desigualdade, do patriarcado, da sociedade opressora. O herói também mudou. Ele não salva, não luta, não se sacrifica, ele corrige os outros. Ele é o educador social da novela. Ensina pronome neutro, repreende falas inadequadas, interrompe a trama para fazer campanhas de conscientização. Gente, qual que é o resultado disso? É o esvaziamento total da narrativa. O roteiro perde força, os personagens perdem alma, o público perde o interesse. Por quê? Quando a arte é usada como ferramenta de correção ideológica, ela deixa de ser arte. Ela vira um sermão. Só que mais chato, porque vem disfarçado de entretenimento. E o povo, que é mais inteligente do que os produtores imaginam, percebe. Não é à toa que a audiência despenca. Ninguém liga a televisão à noite para assistir a uma aula de reeducação ideológica. O que as pessoas querem é trama, verdade, conflito. Querem humanidade, não cartilha. Querem emoção, não doutrina. Por isso eu repito, não é mais novela. É doutrinação, agora em horário nobre. Quando a audiência não concorda, mudam o critério. A novela Vale Tudo, ou melhor, esse remake ideologizado está naufragando em audiência. Os números são públicos. Queda de Ibope, rejeição do público, perda da relevância. Mas o curioso não é o fracasso em si. O mais revelador é a resposta da emissora. A Globo, em vez de assumir que errou a mão, diz que agora a culpa é do público. Segundo os executivos, as pessoas agora assistem pelo Globoplay, ou então consomem trechos pelo TikTok. Ou seja, quando o brasileiro desliga a televisão, um dado objetivo, mensurável, direto, a Globo não se pergunta se a história ficou ruim. Ela simplesmente muda o termômetro. O termômetro marca febre? Então, o problema é o termômetro, não é a doença. Essa inversão é clássica e não é exclusividade da televisão. A militância acadêmica faz isso há anos. Quando os alunos saem da escola sem saber interpretar um texto ou fazer uma conta simples, não é porque os professores foram mal formados, nem porque os conteúdos foram substituídos por discursos ideológicos, aquelas narrativas. É porque o sistema é opressor. O modelo é excludente. A estrutura é colonialista. Sempre há um inimigo externo a ser culpado. Nunca se olha para o que está sendo ensinado, ou melhor, para o que deixou de ser ensinado, na verdade, né? É o mesmo truque. Se a novela não emociona, é porque o público está desatento. Se o roteiro não convence, é porque o povo está atrasado. Se a audiência cai, é porque os meios de consumo mudaram. Mas a verdade é simples. As pessoas continuam assistindo novelas, continuam vendo séries,
continuam buscando boas histórias. O que elas rejeitam é a transformação da dramaturgia em palco ideológico. Rejeitam ser tratadas como massa a ser educada. Rejeitam o moralismo disfarçado de entretenimento. A Globo erra, mas não admite. A culpa é sempre de fora. Nunca dá ideologia, nunca dá chatice, nunca dá perda de conexão com a realidade. É a mesma lógica de quem se recusa a ouvir críticas. Quando a verdade incomoda, muda-se a narrativa. E, se for preciso, muda-se até o público. Mas o povo, esse sim, mudou. Ficou mais lúcido e simplesmente aprendeu a desligar a televisão. O discurso da inclusão, ele se tornou uma exigência. E essa exigência, quando vira regra obrigatória para toda a produção cultural, ela não amplia o universo da arte, ela restringe. A representatividade em si é uma ideia válida. Todos os grupos humanos desejam se ver retratados. Mas quando essa representação se transforma em protocolo moral, a arte morre. Hoje tudo precisa obedecer ao manual do momento. A novela tem que ter o núcleo da causa X, o personagem com a bandeira Y, a fala que representa o grupo Z. E se faltar alguma dessas marcas simbólicas, pronto, é retrógrado, é preconceituoso, é inaceitável. A consequência disso é gravíssima. A arte deixa de ser um espelho da alma humana para se tornar um panfleto de boas intenções. O trágico, o contraditório, o ambíguo, o cruel, o imperfeito, tudo isso é cortado do roteiro. Não porque não exista, mas porque pode ofender. O personagem não pode mais errar. O vilão precisa ter uma explicação sociológica. O herói deve carregar uma bandeira e o roteiro inteiro precisa passar no crivo de comissões invisíveis que julgam o que é ou não moralmente aceito. Mas a verdade é simples. Não há arte sem conflito. Não há história sem dilema. Não há beleza sem contraste. Ao tentar tornar tudo bonito, inclusivo e aceitável, os roteiristas matam o drama. E ao matar o drama, matam também o interesse do público. Porque o ser humano, ele não se conecta com personagens perfeitos. Ele se conecta com falhas, com ambivalência, com as dores e escolhas difíceis que todo mundo enfrenta. Quando a arte vira cartilha, ela perde sua força simbólica. E é aí que mora o paradoxo. Quanto mais querem incluir, mais excluem. Excluem o verdadeiro, o humano, o imperfeito. A Globo, como muitas instituições culturais e educacionais, caiu nessa armadilha. Tentando agradar a todos, esqueceu de emocionar. Tentando ensinar, esqueceu de contar uma boa história. E o público, mais uma vez, percebeu, desligou a TV e foi procurar o que é de verdade em outro lugar. Nos anos 80, gente, Vale Tudo ousava. Criticava a elite corrupta, denunciava o jeitinho brasileiro, mostrava o mal como mal. Era ficção com coragem, era arte com conflito, era narrativa com substância. Hoje, no entanto, Vale Tudo virou Vale Nada. O que antes era crítica virou doutrina. O que antes era personagem virou panfleto. A arte foi engessada por discursos prontos, exigências ideológicas e uma necessidade quase religiosa de agradar comissões morais invisíveis. Vimos a vilania virar militância. Vimos a dramaturgia se dissolver em frases feitas. Vimos o drama humano, feito de angústias, falhas e dilemas, ser substituído por lições didáticas de comportamento. O fracasso de audiência não é mistério, é sintoma. Sintoma de um público que cansou de ser tratado como massa de manobra, cansou de ser ensinado, quer ser tocado. A Globo virou a TV oficial do discurso ideológico. As novelas se tornaram peças publicitárias da pauta do dia. E o telespectador simplesmente foi embora. Não porque ficou ignorante, mas porque ficou lúcido.
Esse esvaziamento da cultura não está restrito às novelas. Está nas universidades, nas escolas, nas artes, na literatura, no cinema, aqui no YouTube. Quando tudo precisa educar, corrigir e doutrinar, ninguém mais quer assistir. Porque, no fundo, a gente não busca uma obra para aprender a falar certo. A gente busca uma história que nos diga a verdade, que o ser humano é imperfeito, contraditório e, por isso mesmo, fascinante. E se hoje nada disso pode mais, a pergunta que fica é: o que ainda vale a pena ser contado? Se você gostou, curta o vídeo, comente e compartilhe com aquele amigo que ainda acredita que a arte deve provocar pensamento, revelar contradições e tocar o real. E não servir como manual de bons modos de uma causa identitária, né, gente? E me diga, você acha que o problema da televisão é o público que passou a perceber a doutrinação? Ou são os roteiristas que simplesmente deixaram de contar histórias de verdade? Quero ler a sua opinião aqui embaixo agora, tá? Aqui a gente não cancela o pensamento, a gente bate papo. E antes que algum lacrador venha dizer que eu não posso opinar porque eu não assisti, eu já vou te deixar respondido. Eu não assisti mesmo, já disse lá no começo, nem a versão original, nem o remake, mas isso não me impediu de pesquisar, de observar o movimento da cultura e de refletir sobre o que está acontecendo com a linguagem, com a ficção, com o nosso país. Então, se for para comentar só para lacrar, fica à vontade. Afinal, todo comentário ajuda o engajamento do vídeo, não é isso? E por isso, desde já, meu muito obrigado. E agora, compartilha com um amigo que pensa como a gente. Vamos ajudar o algoritmo a encontrar quem gosta de conteúdo como esse? E se você puder apoiar o nosso trabalho, considere se tornar membro do nosso canal. O canal e a nossa estagiária agradecem o seu apoio. Eu sou Rafael Marques Menezes, psicanalista, professor e diretor da Escola Britânica de Psicanálise no Brasil. E aqui no nosso canal, ele é meu, seu e de quem mais quiser pensar aqui junto com a gente. Nada de cartilha, nada de causas, só real, só verdade, só o ser humano como ele é. Carne, osso, espírito, psique. Eu fico te aguardando no próximo vídeo. Até lá!